A parábola das 10 virgens, também chamada como parábola das virgens nécias, é uma das mais conhecidas do Evangelho de Jesus. No entanto, entre os 4 evangelhos canônicos, nós encontramos apenas em Mateus. E foi sem dúvida uma das parábolas mais populares da Idade Média, motivo pela qual encontramos na arte várias pinturas e esculturas falando sobre as virgens que aguardavam o noivo. Estudiosos dos textos antigos como Tomás de Aquino, Jerônimo de Estridão, Santo Agostinho de Hipona fizeram comentários interpretando a enigmática parábola das 10 virgens. Mas o que está oculto nesta mensagem? O que realmente queria dizer Jesus nesta parábola? É o que nós iremos traduzir agora. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo vem aí, saí a seu encontro." Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se." As prudentes responderam: "De modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós." Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora." Para dar apoio a esta tradução, iremos buscar nos escritos de Sigmund Freud, o pesquisador do psiquismo humano, considerado o pai da psicologia. Assim teremos como apoio a pesquisa acadêmica, científica. É importante observar que Freud dá o nome libido a uma força sexual, uma energia que todos temos. De outra forma, também encontraremos nos escritos antigos dos livros dos Vedas, mais precisamente nos Upanishads. Faremos uma compilação para facilitar o entendimento. Vamos aos textos. De modo aproximado, Freud menciona em alguns textos a seguinte ideia: há uma espécie de excesso libidinal, algo como uma reserva que não é usado para fins diretamente sexuais e deve ser então, de alguma maneira, reaproveitado. Com isso, torna-se possível que o indivíduo se volte para atividades espiritualmente elevadas, segundo a expressão usada por Freud. São elas a produção científica, artística e todas aquelas que promovem um aumento do bem-estar e da qualidade de vida dos homens. O interessante a ser observado neste aspecto das ideias de Freud é o fato de tais atividades serem impulsionadas pela libido. O objeto visado adquire um colorido terno, um prazer brando que, ainda assim e por isso mesmo, justifica a busca e a persistência naquela atividade sublimada. Upanishads tratam de conceitos e métodos ensinados por mestres do yoga. Os ensinamentos fornecidos neste texto contêm a fisiologia e as disciplinas necessárias para realizar o despertar, a expansão da consciência, uma liberação de energia. A luz dentro de um pote não brilha lá fora. Somente quando o pote está quebrado, a chama da luz se torna visível. Assim, o corpo do yogin é como o pote, enquanto sua luz interna é o supremo estado. Uma pessoa sábia
deve movê-la de sua sede para o umbigo, até o centro das sobrancelhas. Então o corpo, que é um corpo composto de elementos, torna-se muito puro de uma forma divinizada, produzido por seu corpo prânico. Sendo liberado do estado adormecido, transforma-se em pura consciência. Traremos também o trecho de uma palestra de um adepto desta doutrina, por apresentar de forma mais clara, mais simples, os conceitos que iremos abordar. Seu corpo pode ser comparado a um instrumento. É como uma tigela cheia de mercúrio, que pode ser igualado à energia de reprodução. A energia que pode dar à luz uma vida, que está no centro raiz, no de todos. Sua coluna é como 3 tubos. A raiz da coluna está no recipiente de mercúrio, que é a energia reprodutiva. O topo do tubo é o terceiro olho, o Ajna Chakra. Por favor, entendam. 3 tubos estão inseridos em uma tigela de mercúrio. Os tubos são sua coluna. A tigela de mercúrio é seu centro raiz, cheio de energia para criar vida. Quando o mercúrio chega ao topo, o Ajna Chakra, terceiro olho, se abre. É importante observar que Jesus não apenas ensinou aos discípulos a levarem sua mensagem aos povos e a curar, mas também a iluminar-se, a estender a capacidade de percepção além do comum, enfim pudessem perceber e comunicar-se com o mundo espiritual, tal qual ele fazia. A sua linguagem simbólica na parábola das 10 virgens trata deste assunto. O azeite para sustentar a lâmpada acesa na chegada do noivo é a mesma força sexual detectada por Freud, que pode ser canalizada para atividades sublimadas. É a mesma energia criadora que se encontra nos textos védicos, que se elevando como uma lâmpada, como um candeeiro, abre o terceiro olho. Pois tu verás coisas muito maiores do que estas, disse Jesus. Em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E o que é também importante, quando levamos esta compreensão para outras parábolas que se referem ao noivo, ao festim, ao candeeiro, elas se encaixam como uma luva. Mas este é assunto para o próximo estudo. Ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós.